Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E ontem pegou fogo a coletiva de Renato Paiva. E justamente na pergunta formulada por Baraúna, Renato Paiva veio violentamente atacando na resposta. Achei uma entrevista coletiva diferente das outras entrevistas que Renato Paiva deu pós-jogo, em que ele estava realmente nervoso, ele estava realmente agressivo e justamente contra o jornalista da Bandeirantes, que ouviu atenciosamente a entrevista, a manifestação do treinador do Bahia, mas depois, hoje, no programa da Bandeirantes, ele deu a resposta, pegou fogo também. Veja aí o que disse Renato Paiva na entrevista coletiva. Achei opinião minha, um pouco agressivo demais com o jornalista, e a resposta do jornalista mais agressiva ainda. Veja o combate. Boa noite, Paiva. Pela atuação e a forma regular que ela aconteceu, é um jogo para estabelecer um novo padrão para o Bahia, para manter esse nível de atuação, para manter esse jeito de jogar. É um jogo onde um jogador complicado que não chega hoje teve. O time parecia mais entrosado, mais equilibrado, tanto do ataque e defesa, e por isso o resultado positivo? Boa noite. Não. É um jogo na linha de muitos que fizemos aqui. Apesar de tu dizeres que a gente não tem uma ideia de jogo, e o Américo Mineiro é que tem, é uma forma de, quando tu dizes que a equipa não tem uma ideia de jogo, é um elogio para mim. E portanto dizer que de facto a equipa tem uma ideia de jogo, tem feito jogos muito bons, e mais, e queria falar sobre isto, o massacre que sofremos com o São Paulo traduziu-se em 13 remates do Bahia no golo do São Paulo, só que só acertámos 2 vezes no golo, mas tivemos 13 finalizações contra 16 do São Paulo, que de facto acertou 10 na baliza, e o Marcos fez uma grande exibição. E eu acho piada, quer dizer, não acho piada, é que quando o Bahia faz exibições em que falha golos e os goleiros fartam-se defender, diz-se que o Bahia é ineficaz. Quando o Marcos faz um monte de defesas, o Bahia não sabe defender. E, portanto, como eu tinha dito ao Marinho, estão sempre a puxar o negativo em vez de puxar o positivo. É um muito bom jogo da minha equipa, na linha de muitos outros que fizeram aqui em casa. E, portanto, uma vitória importante, 3 pontos, continuar a trabalhar. Paiva, gostaria de que você falasse... Boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouco da apresentação dos laterais, Gilberto e do Cândido, a importância deles no jogo de hoje. São 2 jogadores de muita qualidade, são 2 jogadores que nós quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como o Bahia e como o Cicinho, têm qualidade e, portanto, crescer e ajudar a equipa. Portanto, em termos ofensivos são muito fortes, em termos defensivos estiveram bem. Vamos seguir a tentar jogar desta forma. Não sei se isto vai ser uma continuidade ou não. O campeonato brasileiro não dá asa a continuidades. É, às vezes uns ganham, outras vezes outros perdem. Hoje, quando toda a gente esperava que o São Paulo ganhasse e o Atlético Mineiro não ganhava nos últimos jogos, ganhou. Portanto, o Vasco ganhou pela primeira vez. Enfim, é o campeonato brasileiro. Mas são 2 bons reforços. Boa noite, Paiva. Boa noite. A situação do Azevedo no banco. Sim. Posicionamento tático ou outra coisa? Viu o jogo que o Rezende fez. Jogo mais ofensivo, o Nico, em questões de cansaço, porque tem feito os jogos todos. Notámos que nos últimos jogos tem perdido muita bola, tem falhado muito passe, e o Rezende dá-me um critério ofensivo diferente do Nico, só isto. Se toda vez que eu falo aqui na segunda, terça, quarta, seja o dia que for da semana, você responder com trabalho dentro de campo e mal educadamente na coletiva, para mim tá tranquilo. Pode bater, tá vendo? As costas são largas. Agora, trabalhe. Trabalhe. Paiva, trabalhe. Não é dando uma resposta mal educada em coletiva que você vai desfazer uma opinião que toda a torcida tem. Terminou o jogo, o torcedor fez assim...
Ô Paiva, vá, tal, o meu Bahia não precisa de você. Reconheceu o triunfo do elenco, mas não reconheceu você. Quando a gente critica a ideia de jogo, e eu disse, obrigado por ouvir, eu disse que a ideia de jogo do América era melhor do que a sua. Eu achava isso. Eu acho isso. Eu disse que você não sabia montar defesa porque seu time tomou mais gols do que jogos. 1,5 gols por jogo. 1,5 gols por jogo. São os números, Paiva. Eu não tô falando de você, pessoa. Eu não tô falando de você, pai de família, marido, filho. Eu tô falando do seu trabalho enquanto treinador, que não monta uma defesa que se respeite dentro do Campeonato Brasileiro, que permitiu o Bahia não ganhar um jogo por mais de 16 vezes, que estava na zona de rebaixamento e que simplesmente ontem ganhou apenas do lanterna da competição. Parabéns pelo triunfo, sim, eu sou Bahia. E disse aqui que eu não gosto de pedir cabeça do treinador, mas você não tinha me apresentado elementos para lhe defender enquanto profissional do Bahia. Então assim, você diz não assistir, mas assiste. E o peru, num recorte só o que eu falo pro que lhe interessa. Recorte tudo. Aproveita e recorta agora desde o início. Paiva, seu trabalho ainda continua abaixo da crítica. Seu nível de entrega ainda é pouco, não chega a 30%. Com o seu nível de entrega e agora com sua falta de educação e covardia, porque você é covarde. O que eu tenho para falar, falei a você pessoalmente, e quando eu falo aqui, eu assumo. Você se aproveita da coletiva, que é de um tema, para falar de outra coisa. Então guarda para a próxima coletiva. Pena que quem vai pagar o pato é Marinho lá em BH. Mas guarda para a coletiva de domingo você explicar, porque você não consegue fazer a sua equipe jogar 2 jogos consecutivos do mesmo jeito. A culpa não é minha. E que bom que a gente ganha só para falar, só para analisar, não toma decisões. E você, que deveria tomar, também não toma.